vamos, sem mais demora, a gente vai então começar o encontro de hoje, que é sobre um assunto que realmente, assim, já deu pela própria leitura dos textos, já deu para perceber o quão importante e crítico ele é, bem como também, né, assim, enseja uma série de complexidades, discussões interessantes que a gente precisa já enfrentar, e que a Marcela e o Afonso vão ser aí os, respectivamente, relatores e debatedores que vão nos conduzir, de certa forma, nessa discussão, nesse debate, que, como dizia, é tão interessante, tantas dúvidas e complexidades traz. Então, Marcela e Afonso, primeiro, assim, eu quero também agradecer a vocês pelo aceite do convite feito, e a palavra está com vocês. Perfeito. Diego, muito obrigada por essa introdução. A verdade, eu é que tenho que agradecer o convite, que bela oportunidade de se aprofundar em um tema tão interessante e relevante, né, para a proteção de dados. Eu vou começar, então, aqui a apresentação, está todo mundo vendo os slides. Eu vou pedir que, caso tenha alguma mensagem no chat, pessoal, Diego, daqui a pouco, se tu conseguir ler para mim, e eu acho que vai ser breve a minha apresentação, a gente vai ter tempo para troca depois, mas também qualquer observação que vocês queiram fazer, colegas, né, ao longo da exposição, fiquem bem à vontade. Bom, então, começando pela apresentação, meu nome é Marcela Joelsons, eu sou mestranda em Direito Europeu e Alemão pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também sou pesquisadora num grupo de pesquisa muito tradicional na nossa faculdade, que é o Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização. Eu também estou envolvida num novo projeto, que é o projeto LGBT das Américas, tá? Que está sendo desenvolvido numa parceria USP e URGS. Deixo até aqui o convite para quem estiver interessado. A gente vai fazer o mapeamento das leis de proteção de dados em todos os países que compõem as Américas. Enfim, também sou advogada, sou membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB do Rio Grande do Sul, e também advogo, então, num escritório, na minha Auxiliar Taus, onde eu estou tendo a oportunidade de aplicar aí um pouco de todo esse conhecimento teórico que eu venho adquirindo acerca da temática de proteção de dados, desenvolvendo alguns projetos de adequação para alguns clientes. Bom, gente, então partindo então para os nossos textos, vamos lá, são dois textos muito interessantes. Eu vou tecer aqui, então, primeiramente, algumas observações sobre o primeiro texto, né, que tem o título Allocating Responsibility Among Controllers, Processors and Everything in Between, the Definition of Actors and Roles in Directive 9546. Então, gente, algumas observações importantes. Vamos entender o contexto, né, desse artigo. Vamos entender um pouquinho também de quem é esse autor, para que a gente possa conseguir extrair o máximo possível, né, dessas críticas que foram feitas dentro desse trabalho. Então, esse autor, o Brandon Van Alsney, atualmente, tá, ele é chefe adjunto na unidade política e de consulta da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. Então, enfim, né, é uma pessoa que realmente deve ter vastíssimos conhecimentos nesse tema. Ele, antes de trabalhar na Autoridade Europeia, ele foi consultor jurídico e chefe de unidade na Autoridade de Proteção de Dados da Bélgica. Tá? Ele foi pesquisador também numa universidade. E em 2012, coincidentemente a data aqui do nosso artigo, ele trabalhou junto com a OCDE para auxiliar na revisão das diretrizes de privacidade, que eram lá de 1980, certo? Então, vamos agora entender um pouco do contexto, digamos assim, histórico e legislativo. Então, vamos lá. Bom, como vocês bem sabem, não custa relembrar, né, em 1995, então, né, foi criada essa diretiva 9546 na União Europeia, passou a ser o principal instrumento legislativo do direito comunitário europeu, que veio para disciplinar, então, a proteção de dados, com duas finalidades principais, né? Tanto eliminar entraves e possibilitar uma livre circulação dos dados pessoais entre os países membros do bloco europeu,
assegurando assim o mercado interno e também assegurar, claro, né, o direito à proteção de dados para os titulares. Então, essa legislação, ela estabelece, enfim, é uma legislação que, como a gente bem sabe, ela é muito parecida com a brasileira. Muita gente fala, a LGPD é baseada na legislação brasileira, é baseada no regulamento europeu. Epa, na verdade, se a gente for analisar isso a fundo, a LGPD ela é baseada na diretiva, né? Porque na verdade, quando foi feito o projeto de lei, enfim, começou a tramitar, isso foi lá em 2010. Então, assim, ainda não, o regulamento europeu ainda não existia, certo? Então, a LGPD, a gente tem que admitir, a gente tem que se dar conta disso. Ela, na verdade, então, ela foi muito mais baseada na diretiva, certo? Então, assim, essa diretiva, enfim, ela traz regras principiológicas de uma forma bem parecida com a LGPD. Ela também estabeleceu como, enfim, regra principal, né, a questão de que o tratamento de dados ele só poderia ser realizado pelo agente se amparado numa base legal. Enfim, mas essa diretiva, ela tinha uma peculiaridade, né? Por ser uma diretiva, ela não tem aplicação imediata, certo? A todos os países membros da União Europeia. Ela precisaria, então, ser internalizada, certo? Por cada uma dessas nações, para aí, então, ser aplicada. E isso acabou causando uma fragmentação, digamos assim, e uma aplicação não muito harmônica em diversos pontos da legislação, certo? E acredito, isso é uma questão que eu vou aprofundar depois, quando der continuidade a essa pesquisa, acredito, então, que essa questão, né, da definição dos agentes, né, e alocação das responsabilidades possa ter sido um ponto, então, que justamente acabou não tendo um tratamento muito homogêneo, certo? Tanto isso, enfim, é possível de se constatar que depois, no ano de 2010, então, 5 anos após a diretiva, o grupo de trabalho do artigo 29 emitiu, então, um parecer, né, contendo, então, uma análise mais abrangente dos conceitos de controlador e processador, justamente, então, visando, enfim, trazer uma aplicação mais harmônica, né, desses conceitos, responder algumas consultas que haviam sido realizadas. Então, enfim, né, essa opinion, ela foi, então, publicada no ano de 2010, certo? Então, o artigo em si, ele é baseado, na verdade, o artigo, ele critica, então, né, tanto a diretiva como, enfim, esse parecer do grupo de trabalho do artigo 29, no sentido de que a legislação ela não seria, digamos assim, suficiente para garantir uma segurança jurídica na aplicação e na alocação de responsabilidades desses agentes, né? E que, inclusive, que ela não teria acompanhado, digamos assim, os desdobramentos, os desenvolvimentos técnicos havidos em relação às atividades de tratamento de dados pessoais ocorridos aí nesse meio tempo. Então, vamos também pensar nesse detalhe, né? A diretiva de 95, enfim, era uma época ali em que a própria internet, né, estava no início da sua expansão. Então, houveram, digamos assim, foi uma época em que a tecnologia ela foi evoluindo muito rápido. Então, o autor, ele justamente faz essa crítica, dizendo essencialmente que, na verdade, né, enfim, essa figura, então, né, binária do controlador e do operador não seria, digamos assim, suficiente para conseguir classificar todos os agentes envolvidos. A própria opinião do grupo de trabalho, ela já fala, então, na questão de co-controladores, e essa opinião, ela também visa trazer, digamos assim, alguns critérios, né, para possível distinção dos agentes. Mas, enfim, o autor, então, ele, nesse texto, ele basicamente critica e diz que a construção que se tem, né, seja ela, então, legislativa, seja ela, né, concebida através desse parecer
não seria suficiente, que esses critérios seriam um tanto quanto artificiais, o que dificultaria a utilização dos mesmos na prática, o que levariam, então, a uma incerteza jurídica em relação à definição dos papéis desses atores. Aqui nesse slide, então, eu falo um pouco dessa problemática, né? E ele fala, então, destaca também que a qualificação da entidade como controladora ou processadora, na verdade, ela tem implicações significativas muito relevantes, tá? Então, além da alocação das responsabilidades, o cumprimento das obrigações de compliance, e também aqui um ponto bem interessante, a determinação da legislação nacional que seria aplicável, tendo em vista, então, esse cenário da União Europeia, né, e que as diretivas elas tiveram que ser internalizadas. Então, aqui um pequeno resumo, né, da problemática exposta pelo autor. Então, essas definições legais seriam simplistas, insuficientes para lidar com as complexas relações que se desenvolveriam na prática, e esse cenário traria essa insegurança jurídica em relação, então, né, ao estabelecimento das obrigações, os limites de responsabilidade, afetando, inclusive, os titulares de dados, né, em relação, enfim, à efetividade dos seus direitos. Passando, então, ao segundo texto, o nosso segundo texto, então, na verdade, vamos pensar também um pouquinho no cenário, né, no momento ali onde ele foi concebido. Então, foi posteriormente a entrada em vigor, então, do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, um regulamento, então, que, diferentemente da diretiva, né, havia, sim, uma aplicação imediata a todos os países membros da União Europeia. Sabemos, enfim, né, por estudos prévios e conhecimento que eu tenho certeza que muitos de vocês já têm, que esse regulamento, ele, claro, ele seguiu a essência, né, da diretiva, mas ele trouxe, né, para o texto da lei diversas práticas, diversas, digamos assim, inclusive decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, e inclusive trouxe diversas dessas questões discutidas nesses pareceres do grupo de trabalho do artigo 29, trouxe isso para dentro do regulamento, né? Então, é uma diretiva melhorada, atualizada, né? Que trouxe, digamos assim, novas questões, novos fatores, enfim, complementou de uma forma bem positiva a diretiva de 95. Então, o que a gente observa? Então, o regulamento ele entrou em vigor, né, em maio de 2018, e, na verdade, olha só, não foi suficiente, então a gente verifica que continuaram existindo diversas dúvidas, né, então, quanto à aplicação desses conceitos de controlador e operador de dados, tanto que foi necessária a emissão de um novo parecer. Esse parecer, então, foi emitido pelo European Data Protection Board, que é um órgão, né, e que ele veio a substituir o grupo de trabalho do artigo 29, que tinha, então, elaborado aquele outro parecer. Então, aqui, enfim, nesse segundo texto, foram esmiuçados diversos pontos que ainda geravam dúvidas na definição dos papéis desses agentes, para, então, enfim, possibilitar, né, essa abordagem uniforme em toda a União Europeia. Eu vou passar, então, aqui com vocês os principais, sempre que são emitidos esses pareceres, a gente fala em alguns achados, né, porque normalmente eles vão, digamos assim, eles interpretam, né, a lei, e normalmente eles vão, inclusive, um pouco além, né, conseguem, digamos assim, trazer para a prática valiosas lições. E foi aqui o caso exatamente do que aconteceu nessas guidelines aqui. Então, enfim, um dos primeiros achados que eu gostaria de compartilhar com vocês foi a questão, então, de que essa definição de que os conceitos de controlador e operador são conceitos funcionais, né, que buscam alocar responsabilidade de acordo com o papel real das partes no processo de tratamento de dados.
o que implica que a condição jurídica de um agente como controlador ou operador deve ser determinada pelas atividades concretas numa situação específica, né? Então, quer dizer, que daqui a pouco, enfim, pode ter ali uma circunstância onde, até por uma questão de maior poder de uma empresa ou outra, conste num contrato, né? Uma definição que ali alguém é controlador, alguém é operador. E se o que tiver no contrato não refletir a realidade, isso não vai ter validade. E que também, digamos assim, não é possível a gente fazer como se fosse assim uma listagem assim exaustiva. E tais atividades, empresas que executam tais atividades são operadoras. Isso também não é possível. Tem que efetivamente ocorrer uma análise do caso concreto, tá? Mas então vamos lá para o que seria uma definição do controlador ou data controller, né? Então, essa figura é quem exerce o controle geral sobre tanto as finalidades, né, como os meios pelos quais os dados pessoais serão tratados, por si só ou em conjunto. Eu transcrevi aqui para vocês, enfim, o próprio conceito traduzido que eu peguei, né, desse parecer, que fala, um controlador é uma entidade que decide certos elementos-chave do tratamento. O controle pode ser definido por lei ou pode derivar de análise dos elementos fáticos ou das circunstâncias do caso. Em muitos casos, os termos de um contrato podem ajudar a identificar o controlador, ainda que eles não sejam decisivos em todas as circunstâncias. Até porque, então, isso já era uma discussão que se havia. Então, bom, não é uma tarefa fácil, né, se determinar quem é o agente, então, que ocupa essa função de controlador, né, e o poder de decisão. São tantos fatores a serem decididos quando a gente está falando, né, de um tratamento, do fluxo completo de tratamento de dados pessoais, que esse parecer, então, ele trouxe aqui alguns pontos, né, importantes a serem observados em relação ao poder de decisão, certo? Então, aqui, como, por exemplo, o fato, né, enfim, a decisão de ser realizada a coleta ou não dos dados, né, a base legal a ser atribuída para a realização desse tratamento, quais os dados, né, de quais indivíduos, a finalidade para a qual os dados serão utilizados, a possibilidade de fornecimento, compartilhamento ou transferência desses dados e para quem, a possibilidade dos titulares, né, requererem esse acesso, enfim, a correção e a determinação, né, de que, então, essa possibilidade deve ser cumprida, né, pelo outro agente, e também o período de tempo em que os dados, então, seriam retidos. Esse parecer também aqui trouxe uma conclusão muito sábia, né, que, então, na verdade, quanto maior o poder de controle, maiores são as responsabilidades. Então, é claro, o controlador ele é uma figura central na proteção dos direitos dos titulares dos dados. Então, esse agente ele tem que observar e impor que as atividades de processamento, né, estejam em conformidade com a lei. Tem que também exercer todas aquelas funções que são extremamente relevantes para a cadeia de tratamento, como, por exemplo, né, a atribuição da finalidade, o enquadramento da base legal. E ele, então, é o maior responsável, né, pela reparação de danos patrimoniais, morais, enfim, causados por qualquer tipo de violação decorrente do processo de tratamento de dados pessoais. Passando, então, para essa figura aqui que não existia lá na época da diretiva e que não existe na LGPD, já deixo aqui, já destaco esse ponto, a figura do co-controlador ou joint controller, então, que foi criado, né, pelo regulamento. Então, isso vai ocorrer quando 2 ou mais controladores detêm conjuntamente as finalidades e os meios de tratamento. Eles definem, né? Eles detêm o poder de definir isso em conjunto, né? E aqui critérios bem relevantes foram estabelecidos, que só são considerados co-controladores os agentes que, então, têm, digamos assim, que têm o poder de decisão conjunto, né, seja no sentido de que vamos, digamos assim, efetivamente conversar e decidir, como também no sentido de que, considerando que um fluxo de dados de uma cadeia, né, um tratamento, ele tem várias etapas,
né? Por exemplo, um controlador poderia, enfim, ter o poder de decisão sobre determinadas etapas, né? E definindo, então, essas finalidades, os meios, tudo isso, e o outro em relação a outras etapas, tá? Então, o que define, né, se o agente ele é controlador, concomitante ou não, é a capacidade ou obrigatoriedade de tomada de decisões acerca do tratamento de dados, pelo menos em uma parte dessas etapas. Um outro critério importante para identificar é se o processamento não seria possível sem a participação de ambas as partes, enfim, né, nessa cadeia de tratamento de dados. E eles também ressaltaram nesse parecer que o fato de uma das partes não ter acesso aos dados processados no total não seria suficiente para excluir essa controladoria conjunta, tá? Isso aqui, inclusive, enfim, é uma discussão que havia sido travada aqui na ocasião do julgamento do caso Testemunhas de Jeová pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e foi trazida aqui para dentro do parecer. Então, por último, né, a figura do operador, o data processor, né? É uma entidade, então, não vinculada ao controlador, sem vínculo empregatício, né? Que trata os dados em nome e sob o comando do controlador. Então, o operador, ele não controla os dados e não pode alterar a finalidade, né? O uso do conjunto particular dos dados relacionados ao tratamento, e ele deve seguir as instruções, né, e respeitar as finalidades definidas e impostas pelo controlador. Segundo também aqui um trecho que eu traduzi do documento, né, 2 condições básicas para se qualificar como operador existem. Que ele seja uma entidade separada em relação ao controlador e que ele trate dados pessoais em nome do controlador. Aqui uma outra ressalva, né, um outro achado desse parecer, que funcionários de uma empresa privada, bem como os servidores de um órgão governamental, não são operadores de seus empregados. Essas pessoas, elas representam o próprio controlador nas suas atividades de tratamento de dados pessoais. Aqui também um trecho que eu traduzi para vocês. Os funcionários e outras pessoas que estão agindo sob a autoridade direta do controlador, como o pessoal empregado temporariamente, não devem ser vistos como operadores, pois eles processarão dados pessoais como parte da entidade do controlador. Todavia, né, enfim, como a gente deve imaginar, na verdade, enfim, conseguir identificar essa figura do operador, na verdade, é uma tarefa que ela também é bem complicada. Porque, atualmente, os operadores, eles têm um certo grau de discricionariedade e de liberdade sobre o processo de tratamento de dados, tá? Principalmente em relação a aspectos técnicos dos serviços que eles vão prestar. Então, enfim, isso foi identificado pela experiência, né, da prática na União Europeia como, digamos assim, um ponto dificultador, e o parecer, então, trouxe alguns exemplos, né, de poder de decisão de alguns aspectos que o operador poderia tomar e sem, digamos assim, passar a ser considerado um controlador, como, por exemplo, quais sistemas de tecnologia da informação ou métodos, né, seriam utilizados ali para aquela atividade, o armazenamento, o sistema de segurança envolvendo o armazenamento e a guarda dos dados, a forma utilizada para transferir esses dados, os meios para recuperar, enfim, e os meios para eliminar e descartar os dados. Ainda, tá, foi apontado como relevante nesse processo de identificação do operador se avaliar o nível de instrução anterior dada pelo controlador, para que, né, que fosse possível determinar o grau de atendimento e fazer um juízo, digamos assim, da independência, né, desse agente. Também se avaliar a existência de um monitoramento pelo controlador de execução do serviço, né? Quanto maior esse monitoramento, digamos assim, né, mais fácil se constatar que a gente estaria diante, né, de um operador. O grau de especialização das partes, o grau de independência do agente e também o grau de controle que efetivamente esse agente exerce sobre os dados. Bom, os deveres do operador,
lá no quadro da União Europeia, né? Enfim, ainda que ele não exerça um controle, né? Ele tem responsabilidade de fornecer certas garantias, né? Para implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para o tratamento de dados, atendendo requisitos legais da segurança da informação. É responsável também por observar os princípios gerais do regulamento, garantir os direitos titulares, enfim, além de adotar todas as medidas técnicas e administrativas de segurança. O outro achado, né, do parecer, do segundo texto, é essa questão da possibilidade, digamos assim, de transição. Quando é que, então, um operador ele poderia passar a ser controlador, né? Então, isso poderia ocorrer, na verdade, somente fora do contexto daquela cadeia original, certo? Desde que a finalidade seja compatível, né, com o tratamento em que o agente atuou como operador. Há uma vedação para que o operador se torne controlador no contexto, né, do tratamento, aquele, né, onde ele já atuou, enfim, primariamente, como operador, e ocorrendo essa transição, o agente ele trai para si todas as obrigações inerentes à atividade de controlador, principalmente no que tange ao enquadramento, né, na finalidade legítima e também a definição da base legal para esse novo tratamento. E ele também poderá ser equiparado ao controlador se não seguir as instruções listas do controlador. Bom, gente, devido aí ao restrito tempo que eu tinha para tentar trazer para vocês o conteúdo desses dois textos tão ricos, eu vou terminar por aqui a minha apresentação. Vou, então, deixar essa provocação para o meu colega debatedor, que é o Afonso, tá? Então, perguntando. Bom, primeiramente, se poderia, digamos assim, concluir que os avanços, né, ocorridos desde a diretiva até o regulamento, se eles podem ser considerados suficientes no cenário europeu, enfim, né, para a problemática que havia sido apresentada lá no primeiro texto. E a gente, então, aproveitar, olhar toda essa experiência, todo esse histórico do que ocorreu na União Europeia, para a gente se perguntar, então, quais seriam as perspectivas no Brasil, né, para a realização do correto enquadramento do controlador e do processador de acordo com a LGPD, e o que podemos, enfim, aprender, como é que poderia ser útil a experiência da União Europeia, enfim, né, para o ordenamento jurídico brasileiro, que ainda é tão incipiente em relação a essa matéria de proteção de dados. É isso, agradeço e passo a palavra para o Afonso. Obrigado, Marcela. Bem, gente, eu estou com essa tarefa árdua, né, de poder tentar tocar esse debate aqui. E, primeiramente, gostaria de agradecer ao grupo, né, principalmente as pessoas aí do Diego e da Isabela, por essa possibilidade. E fazer uma breve apresentação também minha. Daí, então, a gente passa para alguns pontos aqui que eu acho relevantes, tomando como base aqueles questionamentos que a Marcela colocou ali para a gente. Bem, eu sou Afonso Oliva, eu sou doutorando em Direito Privado pela Universidade do Minho, em Portugal, mestre em Direito pela Universidade de Tiradentes, e também editor adjunto, editor assistente, na verdade, da Espaço Jurídico Journal of Law, uma revista Qualis A1 ligada à UNOESC, Universidade do Norte de Santa Catarina, que já deixa o convite aqui aberto também para quem quiser enviar artigos. A gente está com fluxo contínuo de publicações, então será um prazer receber o artigo de vocês. Além disso, advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica lá da Faculdade de Direito 8 de Julho. Pois bem, achei interessante a escolha. Eu vou pedir perdão aqui pela voz não estar das melhores. Eu até falei para Marcelo, eu quase peço desistência de hoje, porque desde quarta a gente estava aqui numa dúvida se a gente estava com a casa inteira com Covid ou não, por conta do meu filho pequeno que teve rinite, alérgico, enfim. Descartamos ontem com o primeiro exame, hoje eu faço a contraprova, mas a voz ainda tá meio baqueada, então eu estou à base de água aqui e pastilha para poder aguentar. Então, se eu tiver uma crise de tosse, fiquem tranquilos, a oxigenação tá boa, eu não vou morrer aqui ao vivo, tá? Fiquem tranquilos. E minha esposa está aqui do lado, se eu começar a tossir demais e cair, ela vem aqui socorrer.
Então, fiquem completamente tranquilos com relação a isso. Pois bem, eu achei interessante a escolha do debatedor e da relatora, porque eu percebi que foi feito ali, foi pensado realmente algo que vai direcionar o debate e também que vai direcionar a linha de interpretação dos textos disponibilizados, né? Tanto eu quanto a Marcela, nós temos um direcionamento ali para o direito do consumidor. Então, isso, tanto temos um pezinho ali na Europa também, acho que a grande maioria aqui, por estudar LGPD, acaba tendo esse pé na Europa, não tem como fugir muito disso, mas, além desse pé na Europa, nós temos também esse pé e meio dentro do direito do consumidor. E para vocês terem uma ideia de quão curioso é esse pé, nas discussões a Marcela puxou um livro ali que estava usando como base, eu puxei o mesmo livro aqui também, que é o Direito de Proteção de Dados do Menezes Cordeiro, lá de Portugal. Então, sem nem nos falarmos, já tínhamos ali a mesma referência bibliográfica para partir das nossas discussões. Então, o que é que eu queria trazer aqui para a gente? Algumas reflexões para a gente começar essa discussão, né? E o primeiro ponto de reflexão era entender em qual local nós vamos colocar nosso pensamento na hora de interpretar a LGPD. A gente está interpretando a LGPD como doutrinadores puros e simples, ausentes de qualquer papel profissional, então vamos só fazer uma análise dessa lei, ou a gente está, de fato, defendendo alguma causa aqui, que é o que nós fazemos na maioria das vezes, né? Invariavelmente, nós vamos defender nossas bandeiras. Então, pensando na bandeira do consumidor, toda essa discussão que a gente vê na Europa sobre quem é o controlador, quem é o operador, quem é o responsável conjunto pelo tratamento, enfim, tudo isso, quando a gente traz para a experiência brasileira e joga isso para o Código de Defesa do Consumidor, por quê? Porque a gente não pode esquecer que lá no artigo 45 da LGPD, a LGPD deixa muito claro que não está excluída qualquer responsabilidade no âmbito das relações de consumo. Então, a LGPD deixou ali um gancho para o CDC continuar como carro-chefe ali da proteção dos consumidores, e a ANPD fez o papel dela também de firmar agora o convênio com a Senacom. Então, garantindo ainda esse auxílio das relações de consumo para a proteção dos dados pessoais. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. A gente está tratando de uma análise técnica para a gente verificar relações contratuais entre empresas e outras empresas, controladores e operadores, ou a gente está verificando a proteção efetiva do titular de dados pessoais. Porque se a gente estiver falando em proteção específica do titular de dados pessoais, aí o CDC vai resolver muito bem, e eu estou vendo aqui o Braulio também, aqui me lembrei das relações trabalhistas também, nós temos a CLT protegendo muito bem também essa outra parte. Ainda que nós tenhamos 2 diplomas ali, o consumerista, o trabalhista, que não precisam ir a fundo na proteção dos dados pessoais, eles passam por isso de forma en passant, não, mas eles passam, a gente resolve tudo ali dentro daqueles sistemas. Então, o que a gente vai falar é de responsabilidades, talvez, contratuais, muito mais específicas, fora uma responsabilidade civil, por assim dizer. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui. Na minha visão, e aí eu jogo isso para os colegas, o que nós temos de discussão entre operadores, controladores, operadores conjuntos, da experiência europeia para a experiência brasileira, talvez, por força da nossa forma, do nosso ordenamento jurídico, a gente consiga afastar essa preocupação. Não estou dizendo que a preocupação europeia não é válida, pelo contrário, é muito válida, e a gente vai chegar, e eu vou trazer um outro ponto de debate aqui para demonstrar como ela é muito válida, mas talvez para a proteção específica do titular de dados pessoais não seja, então, não seja um ponto decisivo para a gente. E eu estou vendo aqui que já temos duas manifestações aqui, da Estela e do Mário, né? A Estela, acho que pediu a palavra primeiro. Então, vamos abrir, então, o debate. Olá, bom dia a todos.
Eu já até peço licença aqui, que eu vou alongar um pouquinho no meu comentário, mas é porque é muito importante esse conceito, porque a gente está vendo como é que estão as interpretações aí de controlador e operador no Brasil, né? Então, isso dá um medo. Então, só porque, como na fala, na apresentação, até a Marcela falou que teria até interesse de aprofundar um pouco na origem desse debate, eu acho que é fazer a compreensão de alguns conceitos e do contexto desses conceitos são fundamentais para a gente defender, né, a questão do operador e controlador, mais do que dizer que, enfim, existem guidelines que estabelecem, porque isso é muito central. A definição do conceito, na verdade, né, do controlador, ele vem, eu vou falar um pouco de conceito e de história, né, é fundamental para a lei de proteção de dados como ela é hoje, porque nela está sentada as questões, né, que é a questão de risco, avaliação de risco, que é uma legislação de risco, a centralidade da accountability e a responsabilização, né? Por mais que, enfim, a accountability foi também traduzida aqui na LGPD também como responsabilização e está num termo só. Porque inicialmente, né, a gente tinha, tanto na convenção como na diretiva, um modelo de mandava-se de notificação geral, você sempre tinha que notificar as autoridades do processamento de dados. Isso, obviamente, não funcionava. E aí, enfim, a partir de discussões de grupos técnicos, etc., começou-se a pensar a mudança desse modelo, e, na verdade, ela foi consolidada num documento que chama Future of Privacy, que, na verdade, quando trouxe este modelo, essa concepção de responsabilização, que é, na verdade, o que é hoje o conceito de controlador, que é um documento, uma consulta da European Commission, né, para o Work Party 29, e ele aí muda todos os conceitos, é o que a gente chama de accountability turn, que é a virada, a guinada do accountability. Até tem um texto da Laura e do Bruno Bione, né, no livro da RT, que acho que vale a pena a gente ler. Então, primeiro era o modelo de notificação, e a partir desse momento há uma virada dizendo assim, olha, gente, é impossível seguir as notificações, nós precisamos criar responsabilidades para os controladores, e os controladores fazerem análise de risco, os controladores fazerem as suas mitigações, e a gente vai fazer esse controle por meio de accountability e responsabilização. E aí, por isso que muda esse conceito e a importância. Então, antes tinha um modelo de notificação, aí passa a ter. O controlador faz, né, o mapeamento, o controlador passa a ser responsável por identificar onde tem o risco, e aí a importância e a relevância do DPIA, que passa, a partir desse documento, consolida essa visão, né? Ele, a partir do momento, vamos lá, essa avaliação ex ante é feita pelo controlador e não mais pelas autoridades, então muda esse conceito de controlador, é muito fundamental, e aí, eventualmente, se tem risco a direitos e liberdades fundamentais, ele próprio controlador também cria as mitigações, e se não tiver, ele envia, então, aí para as autoridades nacionais para avaliar se vai ter ou não esse tratamento de dados, né, e aí só que tem essa notificação, essa decisão. A LGPD nossa é pior ainda, porque, na verdade, a gente criou o relatório de impacto, mas não tem essa notificação final, quer dizer, se ele avaliou que as mitigações não, né, pode ter algum problema, ele não manda para ninguém, mas isso é outro problema. E por isso, esse histórico é muito importante, né, porque a partir desse momento passa a ter esse primeiro documento, que logo depois você tem 2009, né, esse Future of Privacy, e aí o primeiro documento do ano seguinte, 2010, justamente são essa mudança de conceito, inclusive porque na convenção nem tinha operador. O operador é um conceito residual para dizer que ele não é responsável por essas atividades que são de responsabilidade do controlador. E a partir daí, então, você habilita todas essas responsabilidades ao controlador, e por isso que é tão central nessa discussão de quem é controlador ou não, porque não adianta você achar que no Brasil, porque eu vi isso de várias autoridades que criaram essas normativas, no Brasil a gente não precisa seguir esse conceito, mas na verdade esse conceito é absolutamente central, né? A partir desse histórico, se você não tiver bem o conceito do controlador, que ele absolutamente passa a ser o responsável por fazer com que a lei funcione, fazer com que você consiga implementar as medidas da lei. E aí você passa a listar, então, detalhadamente as responsabilidades do controlador. A gente tem mais de 50 itens na LGPD, na GDPR tem dezenas também nessa faixa de quais são as responsabilidades do controlador.
Então, por isso que esse conceito é muito importante. Enfim, tinham outros debates, inclusive até essas definições nacionais antes, né? Por exemplo, de quem é o controlador ou não, às vezes até não definia como controlador e tinha transferência de dados sem nenhum controle. Enfim, tem todo outro debate também de eficácia nacional, que isso mudou também. Mas, principalmente, é a Accountability Term que passa a definir quem é o controlador e muda completamente essa visão. Só colocando esse histórico aqui, retomar esses conceitos da importância de risco, contabilidade, de responsabilização, para a gente não cometer essas bobagens aqui no Brasil e entender a centralidade desses conceitos, tá? E só lembrando um pouco de tendências ou trends, quem viu o draft vazado aí da sobre inteligência artificial, né, de responsabilidade, viu que também a história da de responsabilização também está mudando muito, tem muitas questões, né? Desde, eu acho, até dessa avaliação ex ante, porque eles falam de ter necessidade de avaliação posterior, então tem também uma avaliação ex post, que isso também interfere na responsabilização do controlador, mas também, enfim, análise de risco, tudo muda um pouco o que a gente conhece hoje como mecanismos de responsabilização e necessidade do controlador. Então, para a gente estar de olho nessas tendências, que esse debate que a gente tem hoje, esse documento novíssimo, né, do ano passado de definições, vai mudar um pouco, porque vai estar mudando a visão que este modelo não está... Novamente, como teve esse documento Future of Privacy, que dizia que aquele modelo não era suficiente, hoje tem uma outra avaliação de que esse modelo de responsabilização, no caso de tratamento automatizado com inteligência artificial, não está dando conta, e que precisam de ser incrementados os controles. Inclusive, o próprio modelo de risco está sendo discutido, porque esse documento foi modificado, eu não sei se vai vir essa versão que foi vazada, mas ele coloca a lista de proibições, por exemplo, que não existia no GDPR, né? A gente não tem proibição, é só risco, sempre baseado em risco, e esse novo modelo aí, quando envolve tratamento de dados, quando envolve inteligência artificial, pelo jeito, não vai ser só análise de risco, teremos proibição, então vai mudar tudo, mas só para dar um alerta de tendência aí, é isso. Obrigado, Estela. Só para deixar claro, eu não sou contrário à interpretação dos conceitos, não, pelo contrário, eu concordo que a gente tem que sim avançar. Inclusive, a questão das interpretações dadas pelas autoridades brasileiras seria o segundo ponto do debate. Eles estão até aqui separados para eu lançar o link aqui, que a gente precisa falar sobre o que o Conselho Federal de Medicina fez e a gente precisa falar também sobre o que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios fez, que são talvez os dois exemplos maiores de interpretações completamente absurdas que se dão aos conceitos de controlador e operador. Pelo menos são os que me vêm à mente assim a priori. Daqui a pouco eu jogo o link aqui também para a gente poder continuar discutindo isso. Mas, de fato, eu concordo que a gente precisa ter em mente esses conceitos, sim. Quando eu falo que eles não interessam tanto, é pensando na proteção finalística ali do consumidor, que na proteção dele, ali a gente não se preocupa tanto porque vai cair dentro da cadeia de consumo. A cadeia de consumo salva muita coisa lá para o direito do consumidor, mas para todos os outros meios, sim, a gente tem que entender. E, claro, principalmente pensando nas responsabilidades trabalhistas, por exemplo, os conceitos trazidos pela instrução normativa do CFM, eles são extremamente preocupantes, porque colocam na figura do empregado, na figura de um administrador, por exemplo, a responsabilidade enquanto operador de dados pessoais, e que a gente sabe claramente por todo o desenvolvimento da doutrina, toda a história desses conceitos no direito europeu, a gente percebe claramente que não é isso que se define como controlador, como operador, mas que está sendo colocado ali por entidades que talvez tenham um peso muito grande para as futuras interpretações. Então, isso é de fato algo preocupante, sim. É algo que a gente não pode perder de vista. Deixa eu passar para o Mário, que estava aqui já aguardando. Afonso, só deixa eu dizer uma coisa, complementando antes do Mário, desculpa, Mário. Mas olha só que eu achei bem interessante o que a Estela falou, porque lá, na verdade, o problema, pelo que eu entendi, tá? E deixando bem claro também que, digamos assim, esse foi meu primeiro contato profundo com a matéria. Mas o que me chamou a atenção foi que lá, digamos assim, ocorreu provavelmente uma tentativa, digamos assim, das empresas que tinham maior força, e daí em relação a outras empresas mesmo, né,
a se definir, digamos assim, se definir os papéis justamente de uma forma de se querer, digamos assim, evitar a onerosidade do cumprimento da legislação, né? E a gente vê claramente no primeiro texto a preocupação do autor, justamente, então não, se quem é responsável está tirando o corpo fora, né? Como é que fica a efetividade do cumprimento da lei? Isso eu achei muito interessante. Gente, no Brasil, nossa, no Brasil, onde a gente tem efetivamente muitos problemas que daí vão além, né? Até, digamos assim, questões de mercado, de concorrência, a gente sabe que essa tendência, isso pode ocorrer também, e preocupa ainda mais, eu acho que esse fato que o Afonso acabou de trazer, que na verdade, então, a gente está com um problema primário, que assim, é pior ainda, ele sequer é tão profundo, porque estão se extraindo alguns entendimentos, digamos assim, por uma mera leitura crua e fria da lei, daqui a pouco, então, estabelecendo obrigações e responsabilidades para as pessoas dentro, né, dentro das empresas, dentro das instituições públicas, e a gente sabe, na verdade, que muitas vezes, claro, a pessoa sozinha não tem o poder de promover uma adequação à legislação, de fazer cumprir, né, inclusive pela experiência europeia, o que se via ali. Claro, né, uma instituição que é controladora, que ela é operadora, ela vai dar todo o treinamento que tem que dar, né, para aquele funcionário, ele vai esperar que ele haja, né, de acordo com os parâmetros, com as políticas estabelecidas, enfim, muitas vezes, enfim, vai até circular, promover a assinatura de termos de confidencialidade, tudo isso, mas assim, beira o absurdo o que o Brasil está fazendo nesse momento de simplesmente, então, determinar que esses funcionários seriam operadores. A gente percebe assim que enfim, quem está interpretando e determinando essas questões tão importantes, essas pessoas não estão se dando sequer ao trabalho de aprofundar o estudo, né, de entender, digamos assim, da onde veio a nossa lei, como é que se construiu toda essa questão, né, do direito da privacidade. Então, enfim, é meu primeiro contato direto com a matéria e eu estou extremamente preocupada, realmente. Depois, eu achei até, Afonso, depois que a gente falou ontem, não sei quando que tu vai colocar aqui para o pessoal os links, mas eu achei até mais casos. Eu achei também aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aconteceu o mesmo problema, e depois vou passar para vocês também, enfim, até uma posição interessante da autoridade da Grã-Bretanha, da ICO, que também se posicionou, enfim, em relação à matéria. Vou passar isso tudo para vocês. Nós vamos passar a palavra, então, para o Elmário, para ser inscrito, né, Afonso? Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigado pela palavra. Eu acho que o meu comentário, ele vai ser, na verdade, uma ponte entre a fala do Afonso e a fala da Estela. Em que sentido? E ambas as falas importantíssimas, mas o que está no meio delas é justamente perspectiva. A gente precisa, quando for fazer as análises, justamente, eu acho que esse alerta do Afonso é bem interessante no que se refere a essa compreensão, né, da contribuição que a União Europeia de fato nos dá, até por uma questão de o texto 1 ele resume bem o aparato histórico, o esforço histórico, mas é um resumo que nos alerta no sentido de que a gente está começando agora uma coisa que é tratada desde a década de 70, né? Então, tem muito, de fato, a que nos contribuir. Do outro lado, acho que o Brasil também tem muitos aspectos a contribuir no que se refere à proteção consumerista, por exemplo. Então, quando eu falo de perspectiva, sobre a perspectiva do consumidor, ou seja, do titulado dado eventualmente violado, é bem interessante a gente lembrar, nessa mesma esteira do que o Afonso falou, LGPD, CDC, que existe a teoria da aparência. Então, essa teoria, ela é a que vigora no nosso ordenamento jurídico sobre o aspecto do microsistema do consumidor, e para o titulado dado na relação de consumo, enquanto pessoa, né, hipossuficiente,
Muitas vezes, essa distinção... Veja, todos aqui juristas, estamos discutindo os conceitos, uma discussão maravilhosa, uma discussão técnica, uma discussão difícil. Inclusive, agora imagina isso para o consumidor, que é a parte mais fraca, que é a parte que tem o dado e que muitas vezes utilizado de formas para além das finalidades. Então, o que no meu opinativo vigora, quando o consumidor for entrar e cobrar uma responsabilização legal de quem viola dado, essa distinção, para mim, ela não é importante sobre o consumidor, porque vigora a teoria da aparência. Se o consumidor puxar lá o controlador, e a gente sabe que o controlador, de repente, comprova, tem informações de que o operador agiu indevidamente e tudo mais. Para a via de apuração do consumidor, isso é irrelevante. Agora, para uma via de regressiva, por exemplo, do controlador dizer, ok, eu fui processado aqui porque teve essa falha, mas, na verdade, eu orientei o meu operador a fazer dessa forma e foi feito de forma errada. Então, assim, a gente relembrar que o ordenamento é um só, a gente não pode fazer uma análise, como, por exemplo, o Braulio pontuou, o Afonso também relembrou, da questão trabalhista também, que tem uma ou outra questão. Agora, assim, essa conceituação, ela é muito importante, a divisão de tarefas aí, de responsabilidades aí, ela é muito importante. Agora, do ponto de vista da relação de consumo, eventuais ações de relação de consumo, a gente não poderia exigir do consumidor, por exemplo, um prévio entendimento dessa divisão e um ajuizamento, digamos que, correto dentro dessa divisão. Perfeito, obrigado, Mário. Deixa eu passar agora, eu não sei se está na ordem aqui o Alisson, depois o Braulio, eu não consegui acompanhar se está na ordem. Mas podemos passar para o Alisson, então? Ele está na ordem aqui, pelo que eu vi agora. Bom dia, colegas. Dentro dessa questão aí de conceituações e tal, a gente está falando bastante na questão controlador-operador. Mas aí, trazendo para debate também uma questão que eu já conversei com outros colegas da área, com algumas figuras também, que participaram do processo legislativo aqui em Brasília, e que a LGPD, para quem atua junto com empresas na prática com isso, a gente está começando a ver a falta da figura do Joint Controller na LGPD. A gente está muito falando na questão de controlador-operador, por conta de responsabilizações, enfim. Só que nós temos a questão de quando estamos tratando de controlador-controlador, a relação, que o máximo que a gente tem é uma figura de uso compartilhado ali no artigo 5º da LGPD, que nem de longe passa a suprir a necessidade da figura do Joint Controller. Então, trazer aqui para essa discussão para o grupo, inclusive para quem quiser debater, já que a gente não tem muito tempo, é uma questão que há alguns meses, desde que eu fiz o CIPP, tive que estudar muito essa questão para a prova. Eu comecei a ver a falha que a gente tem na LGPD disso, como ela dificulta na prática junto às empresas, para a gente discutir. Talvez fica aqui a dica para um artigo em relação a isso que pode ser produzido no final dessas exposições, como a gente trazendo as definições de controlador tendo as delimitações, incorporando no direito brasileiro todas as interpretações que são relevantes e aplicáveis das interpretações europeias, a gente estudar essa relação de controlador-controlador, visto a falta que a gente tem de uma figura de Joint Controller na LGPD. Muito obrigado, era mais essa a minha contribuição, que a gente está falando muito de controlador-operador, mas para não deixar passar também que, pelo menos do meu ponto de vista, a LGPD falhou muito em não ter essa figura do Joint Controller. Alisson, eu concordo muito contigo, e quando eu estava falando ali, quando eu fui falar da diretiva e da mudança para o regulamento, né,
eu até ressaltei, na verdade, o Brasil, ele, então, está tão atrasado, né, que ele sequer tem essa figura. Num momento, na verdade, em que cada vez mais, digamos assim, né, as relações entre os agentes é cada vez mais complexa, na verdade, né? Tu pega ali um fluxo inteiro de tratamento, na verdade, às vezes tu vai ter são diversos joint controllers, tu vai ter diversos operadores, e realmente a nossa lei ali, ela se baseou, enfim, na diretiva, nesse aspecto, né? Quer dizer, diversos avanços já tinham ocorrido ali, né, em relação ao desenvolvimento, enfim, doutrinário e, enfim, aplicação prática da matéria, e isso não veio para dentro da legislação, e eu acredito que é um ponto, sim, extremamente prejudicial e preocupante. E daí vai ter essa discussão lá, tudo bem, a LGPD não trouxe a figura, mas nós vamos admitir, né? Enfim, a gente já está lidando aí com... Enfim, eu toda hora estou lidando aí com questão contratual, e, enfim, tem contrato que já traz a figura e trata como se tudo bem, e como é que fica? Né? Esse é o problema. Essa falta de definição... Exato, do ponto de vista contratual, quando é controlador operador, a gente tem muito a figura do Data Processing Agreement de ponto de partida. Mas o ponto de vista de controlador, que aí na Europa acaba se utilizando as disposições do Joint Controller, a gente não tem uma figura contratual para partir aqui no Brasil. Então, como fica essa relação? Na prática é muito, muito, muito difícil de tratar ela. E como tu bem pontuou, Marcela, a gente tem 3, 4 controladores para uma relação, a gente tem mais 2 operadores, e como fazer, e esse dado transita por todo mundo, como fazer exatamente, aí do ponto de vista das empresas, como trazer a segurança jurídica para esse tratamento. Então, muito complexo, muito difícil, e fica aí a possibilidade de um estudo mais aprofundado na forma de um artigo no final do... Não só esse ponto, mas também outros 2 conceitos que a gente tem no regulamento geral, que são também o de recipiente e o de terceiros. São 2 conceitos bem interessantes, a gente até trata ali em um dos textos. Eles são interessantes para a gente complementar essa interpretação a ser dada para toda a relação de processamento de dados. Acho que são outros 2 conceitos que também a gente poderia aproveitar bastante aqui na nossa legislação. Mas sobre a responsabilidade conjunta, os responsáveis conjuntos pelo tratamento, eu não sei se talvez necessariamente a gente precisasse passar por um detalhamento, porque mesmo o detalhamento que é trazido pelo regulamento geral, ele ainda assim não resolve tudo, né? Ele não deixa tudo muito claro ali. Então, o que ele abre é mais, pelo menos no meu sentido, o que ele abre é mais uma possibilidade, um direcionamento do que deveriam constar nas cláusulas contratuais a serem realizadas entre esses co-controladores, para eles poderem ter isso especificado. Mas, aí, novamente, eu volto àquilo que eu falei no início, que o Mário reforçou, né? Pensando na perspectiva do consumidor, por exemplo, o que a gente percebe é que, ao se criar a figura do co-controlador e tentar se repartir essa responsabilidade, na visão do titular de dados enquanto consumidor, isso, por muitas vezes, prejudica um pouco a própria proteção dele, porque você vai segmentando a responsabilidade. Então, é mais ou menos a interpretação, e eu tenho até um artigo que está para sair sobre uma crítica ao julgamento do caso C40, né, do Fashion ID e do Facebook Like, que justamente foi seccionando a responsabilidade como pequenas responsabilidades ali de quem coloca o plugin social, do que se faz depois desse plugin social, e como isso acaba minando, a depender das partes envolvidas, você acaba minando a responsabilidade, minando a possibilidade, melhor dizendo, minando a possibilidade do consumidor, do titular de dados, ser efetivamente protegido. Em que sentido? Nesse julgamento C40, a gente tinha uma empresa de comércio eletrônico, Fashion ID, e do outro lado você tinha o Facebook, como operador do plugin social, como controlador ali dos dados pessoais, ele era o responsável pelo plugin social. Então é muito fácil você alocar responsabilidade para o Facebook na Europa.
Isso é muito tranquilo. Agora, você tira o Facebook e coloca ali uma empresa interposta qualquer, que não tenha grande idoneidade moral, e aí você passa, então, você passa para ela uma parcela de responsabilidade que talvez não tenha uma efetividade no futuro para cumprimento do regramento, né? Então, são algumas preocupações que eu sempre vejo com essa alocação de responsabilidade muito definida, muito segmentada, que pode prejudicar, no final das contas, a visão do titular. Deixa eu passar para o Braulio agora. Obrigado. Só deixa eu fazer mais um ponto que me surgiu agora, Braulio, olha só. Que interessante, tudo bem, a gente até tem, enfim, digamos assim, uma ampla possibilidade de buscar reparação para o consumidor ali, né, por causa da responsabilidade solidária. Mas olha só, mas olha a insegurança jurídica que se tem, digamos assim, até em relação, digamos assim, a um direito de regresso, né? Quando não tem estabelecido, digamos assim, quem era efetivamente o responsável. Tudo bem, o consumidor busca, como tu mesmo colocou, não, daqui a pouco tudo bem, é fácil, ele busca do Facebook, né? E daqui a pouco, enfim, o Facebook vai buscar de outra empresa. Mas e como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar isso no Brasil? Isso também traz uma insegurança jurídica. Então, claro, eu acredito muito, né, nessa leitura conjunta, né, dessa aplicação, enfim, desse método de diálogo das fontes, onde através de uma construção, né, enfim, de uma aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados junto com o Código de Defesa do Consumidor, para que a gente consiga efetivamente, digamos assim, promover e assegurar os direitos dos titulares dos dados. Mas também, enfim, eu acho que nesse outro aspecto, realmente, digamos assim, de uma responsabilidade civil mesmo, essa indefinição, ela, enfim, ela é preocupante também por esse outro viés. Isso vai trazer também uma insegurança jurídica, porque, como bem destacou o autor no primeiro tempo, eu tenho que saber quem é quem para alocar essas responsabilidades, né? Para conseguir, digamos assim, tratar, enfim, as questões entendendo o papel de cada um desses agentes. E fora toda a questão também, tudo bem, a gente tem a responsabilidade civil, mas a própria questão do enforcement, né? Digamos assim, quem vai cumprir, né? Quem é que tem... Porque assim, ninguém tem a responsabilidade, então é muito fácil tirar o corpo fora, mas assim, digamos, se a gente tem vários controladores conjuntos, eles têm juntos muitas obrigações no sentido do cumprimento da lei. Tá, mas já falei demais. Desculpa. Braulio. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria... alguém aqui, o Afonso colocou aqui uma regulação do TJDFT, a Marcela colocou do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e teve mais alguém aqui do Conselho Federal de Medicina, né? Sobre as responsabilidades de operadores, né? Eu, com todo respeito, para mim, isso aqui tudo é uma viagem, né? Assim, completamente louca do que significa isso. A minha leitura da lei, ela é, assim, primeiro que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de sair regulamentando as coisas sem ter vivido o problema, sem ter percebido como as coisas como o problema pode acontecer. E, na minha avaliação, né, ao ler o texto da lei, para mim fica claro que ali nós estamos falando de responsabilidade civil. E nós temos já uma jurisprudência, um entendimento do que é responsabilidade civil, seja nas relações de trabalho, nas relações de consumo, já amadurecido aqui. A gente não precisa criar nada novo, sair do zero tentando reescrever tudo isso, na minha avaliação. Então, assim, não temos dúvidas sobre o controlador. Para mim, o papel do operador e do controlador, eles se confundem na maioria das organizações. Especialmente se é uma organização que detém e nós estamos, na maior parte das vezes, nós estamos falando de dados pessoais em meio eletrônico, não é? Então, quando a gente fala de dados pessoais, todo o debate tem se centrado muito nisso. Ficando nesse ambiente do meio eletrônico, a maioria das organizações detém total controle sobre isso. A custódia dos dados, etc. Eventualmente, mesmo quando elas têm os seus dados em nuvem, é uma nuvem que ela contrata, mas que ela tem total controle sobre aquele ambiente. Ela não delega para outra organização fazer o tratamento dos dados. Né? Então, meio que se confunde. No nosso caso, aqui no TRT do Paraná, eu tenho o papel de encarregado, a gente publicou
eu coloquei o link ali, a nossa política, e a gente deixou assim, o tribunal é o operador e o controlador. E internamente, na divisão das suas responsabilidades internas, ele decide quem deve fazer um trabalho ou outro em relação a isso, né? Nós colocamos isso num parágrafo. O tribunal não está se eximindo da responsabilidade total no que diz respeito à LGPD, o tratamento dos dados pessoais aqui. Eu acho que essa, na minha visão, é algo que a gente deve considerar. E quando aí o Afonso mencionou a questão das relações de trabalho, para mim é a mesma coisa. Imagina você delegar e dizer que o operador é aquele empregado seu que trabalha lá na ponta, ou mesmo o sujeito da TI. Quem decide investimento em TI não é a TI. Não é a área TI que vai decidir, não, agora vou usar isso. Tudo é feito, há toda uma governança em relação a isso. A palavra final é sempre de quem tem o cheque. E essas decisões são assim, existe vamos dizer assim, uma cadeia de confiança nesse sentido. Simplesmente dizer essas entidades, simplesmente falar que o operador, aqui como, por exemplo, aqui que diz que todos os membros do MP, os servidores estagiários, são operadores. Isso, com todo respeito, né? Aqui o MP merece, isso aqui, no sentido, para mim não faz sentido. A mesma coisa no TJDFT, que tem um nível, nivela isso, né? Tem um caso, por exemplo, do CEPRO, o CEPRO está definindo como DPO, como encarregado, cada software que o CEPRO vende, ou que o CEPRO sustenta para o serviço público no Brasil, especialmente no Executivo Federal, ele colocou um encarregado. Para cada sistema tem um encarregado, como se cada aplicativo tivesse um DPO. Imagina o que deve ser no nível dos operadores. Né? Então, desculpa aí, acho que a minha fala é menos jurídica e mais de desabafo da prática, mas assim, eu acho muito complicado detalhar demais nesse momento isso. Acho que vale a pena a gente debater mais esse tema, ele está muito solto. Concordo com relação a quando há compartilhamento, e nós temos muitos casos disso, de compartilhamento. Esses casos do chamado marketplace, né? Que é o caso que o Facebook faz muito, várias outras empresas têm isso do marketplace, e elas terão que rever os seus contratos, porque ali precisa ficar muito claro quem faz a custódia dos dados pessoais. Às vezes, Afonso, uma empresa que coloca o seu aplicativo no marketplace, ela não tem controle nenhum sobre os dados pessoais. Ela nem sabe com quem ela está lidando. Tudo é controlado pelo principal. Né? Então, isso tem que ser... Vai depender muito do caso concreto. Né? Mais uma vez, a gente volta sempre, quando trata de direitos fundamentais, ao caso concreto. Enfim, era mais nesse sentido. Na minha avaliação, a LGPD ela tem uma visão muito mais restrita, e quando fala de responsabilidade, para mim, ali é responsabilidade civil. E nós já temos um histórico em relação a isso. Muito obrigado, Braulio. Antes de eu passar a palavra novamente para a Estela e depois para o Daniel, só também uma consideração aqui que eu queria deixar. Eu concordo muito também eu tenho uma aversão a essa criação de novos regulamentos, novas leis e coisas para solucionar, para refazer a roda, né? Muitas vezes a gente vai procurando refazer a roda que tá girando. O que eu sinto pessoalmente, na verdade, são duas coisas. Me causa uma angústia e uma grande preocupação a total apatia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nesse sentido, porque aí talvez para a gente solucionar todas essas discussões que a gente está tendo aqui, para a gente poder tentar esclarecer o que a gente está dizendo aqui, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados podia simplesmente pegar essas guidelines que a gente leu aqui e traduzir parte dela, ou traduzir apenas aquele fluxograma que está lá nas últimas páginas da guideline. Aquele fluxograma eu achei genial. Pessoalmente, eu achei genial. Eu sou fã de fluxograma. E talvez traduzir aquilo e botar no site da Autoridade Nacional já resolveria para a gente muitas e muitas questões que a gente vai ter aí. Muitas e muitas questões que vão surgir. Então, me preocupa essa apatia. E essa preocupação com essa apatia da Autoridade Nacional me leva à segunda angústia, à segunda preocupação, que são essas interpretações, esses disparates de interpretação que vão surgindo de autoridades
Porque a gente está falando do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a gente está falando do TJ, do DFT, a gente está falando do Conselho Federal de Medicina, então são autoridades. E especificamente falando em Ministério Público e Tribunal de Justiça, me preocupa ainda mais, porque são autoridades que vão criar precedentes. Vão criar precedentes, e criando precedentes com esse entendimento, a gente está correndo um risco seríssimo de interpretar isso tudo errado. Então, me preocupa a falta da autoridade que leva à possibilidade dessas interpretações bizarras, para dizer o mínimo. E não só isso, a gente tem outros casos também. Eu sou da advocacia, então o que eu vejo colegas defendendo a inaplicabilidade da LGPD para os advogados, o que é uma completa, assim, uma coisa completamente absurda, mas sob o pretexto de impossibilidade de pela característica sui generis da OAB, né, enquanto órgão regulamentador da profissão dos advogados, e da impossibilidade dela sofrer fiscalização dos tribunais de contas, por exemplo, logo a gente também não poderia sofrer uma investigação nem qualquer tipo de fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, logo a gente não poderia estar sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. É uma interpretação muito forçada, mas que, se não respondida de forma correta, a gente vai deixando aquilo acontecer. Então, aquela história do gramado, né? Se você não corta aquelas primeiras ervas que estão aparecendo ali, que não deveriam estar ali, aquilo ali pode tomar conta de tudo facilmente. Então, essas interpretações me preocupam muito e me levam, ao final das contas, para a apatia da ANPD. Eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui é, no final das contas, a apatia da ANPD. A ANPD que está aí já há quase um ano, daqui a pouco ela completa um ano e não está trabalhando como deveria estar. Não está produzindo como deveria estar. Afonso, deixa eu passar para isso. Me permite só uma observação. Faz algumas semanas, acho que 3 semanas, alguma coisa assim, nós fizemos no tribunal a gente tem um evento constante que a gente chama de diálogo sobre privacidade. E sempre nós estamos convidando alguém para falar, e a última foi a Miriam Wirmer, que é a diretora da ANPD, e aí eu pedi a ela que falasse um pouco do que eles estão fazendo lá. Meio que aí ela apresentou um relato bem interessante. Quem quiser, eu passei o link aqui, está no YouTube. Dá uma olhada em que ela traz assim: olha, nós estamos fazendo isso, a gente não conseguiu fazer isso, a gente conseguiu fazer aquilo, o nosso planejamento estratégico para o ano é tal, a gente quer fazer isso. Então, ficou bem interessante, vale a pena dar uma olhada neste material. Acho até que a Miriam é professora aqui no IDP, né? No IDP, não sei. Né, Isabela? Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá, em que ela conta, inclusive, um pouco do histórico da formação da ANPD, né? Então, fica aí como sugestão Perfeito, obrigado. De lição aí. Tá. Obrigado. Estela? Eu acho que o Daniel, porque eu já falei, depois eu... Bom, Estela, obrigado. Eu vou tentar ser breve, eu agradeço a sua gentileza de dar esse espaço. Eu vou tentar ser breve. Acho que o Braulio traz o ponto da responsabilidade civil que é oportuno, na hora que a gente vai tentar definir o conceito ou os papéis dos agentes na cadeia de tratamento. Primeiro, claro, né, a responsabilidade dos agentes na cadeia de tratamento vai para além da ideia de responsabilidade civil, mas é principalmente ela, né? A teoria putativa, né, aquela que a legislação atribui ao papel, né, se ele é controlador, se ele não é, ela parece ser bastante óbvia. Se a legislação definiu que um dado agente ele tem um papel de controlador, seja de uma forma direta ou indireta, a gente tem ali muito claro os limites de responsabilidades, né, e todas as responsabilidades que vão decorrer da própria LGPD, né, aquela responsabilidade de franquear os titulares do direito de acesso, de elaborar os devidos relatórios e assim por diante, né? Então, a teoria putativa aqui parece que faz sentido e ela já existe, né? Agora, a gente está diante de uma norma que ela é bastante típica da nova fenomenologia da economia digital, né? Que traz aí a teoria factual, né, da primazia das relações de contexto. Então, tudo aquilo que não é definido por lei como um agente controlador, você vai precisar estabelecer ali uma análise do caso concreto, né, no contexto específico do tratamento do dado, para você, então, definir quem é o controlador, se o indivíduo tinha a posição de operador ou não,
E aí é a primazia da realidade, né? Não adianta você plasmar no contrato, né, de processamento de dados que você tem papel de controlador quando você é operador, ou que você tem papel de operador quando você é controlador. Não vai fazer sentido. Então, é caso concreto, né? Por que é importante, na minha visão, a gente até fazer um pouco do debate da responsabilidade civil, né, para definição de controlador e operador? Porque a gente está falando de uma economia intensiva em dados, em que tratar dados, inclusive dados pessoais, não é mais uma atividade excepcional. Não deve ser mais vista aí como uma atividade de risco inerente. É uma atividade de todos, é natural, é como a gente trafegar numa avenida, né? Se a gente está falando de uma tendência de 400 exabytes de fluxo de dados intrafronteira, que é basicamente um seguido de 18 zeros de medida de informação, e numa situação em que, a partir de 2022, mais de 50% da comunicação não vai ser feita entre pessoas, mas vai ser feita entre máquinas, né, de uma forma autônoma, a gente precisa, de fato, começar a sofisticar o entendimento de responsabilidade e privilegiar, premiar os agentes da cadeia de tratamento que são diligentes, né, que adotam as medidas técnicas e administrativas aptas a conferir a segurança da informação, que é a dicção da LGPD. Então, acho que vale a pena, e um colega falou antes, vamos escrever um artigo de responsabilidade civil. Acho legal, tem muita gente falando sobre isso, mas pouco conteúdo também percebo, né? E aí, já sugerindo, parece que a LGPD, ela adota, e aí revisando até o trâmite legislativo, ela adota, sim, uma prevalência, uma preferência por uma responsabilidade subjetiva, justamente por causa da complexidade da legislação. E isso não é um achismo, a própria dicção, ela transpira isso, né? Quando a gente vê o artigo 42 da LGPD, lá diz que os agentes de tratamento, que em razão do exercício da atividade de tratamento, causarem dano em violação à legislação de proteção de dados, né? Artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1º, quando descumprirem as obrigações da legislação de dados, por caso do operador, quando descumprir, né, o contrato de operação ou de tratamento de dados, né? Então, a lei está sempre buscando qualificar a conduta do agente numa medida, né? E isso é importante, porque se a gente estabelecesse uma regra objetiva ex ante de responsabilização, né, para todo o caso, eu não estou falando das relações imputativas, né, onde a lei define, falando de todos os 90% das relações intensivas de dados, que não vão ser putativas. A gente vai começar a inibir e vai desincentivar o agente de tratamento que adotou as medidas de segurança dentro do seu alcance, aquelas tidas como state of the art, no contexto em que o tratamento se deu, ou dentro do liame histórico que o tratamento se deu, né? Então, a minha sugestão e aqui como um grupo de pesquisa, a gente estimular estudos que vejam a responsabilidade subjetiva como a prevalente, justamente para que o agente da cadeia de tratamento depois não chegue lá e fala, poxa, eu gastei milhares de reais aqui num sistema de segurança da informação, mas no final eu sou responsável, porque a responsabilidade é objetiva. Então, deixa eu jogar isso aqui para o alto e vou trabalhar com risco, né? Então, eu acho legal a discussão, né, de definição do papel controlador e operador e trazendo para essa dimensão da responsabilidade civil. Acho que a nossa discussão está bastante interessante. Eu não tinha pensado em extrapolar para cá, mas os colegas foram falando, eu fui pensando, poxa, mas lendo aqui a dicção, né, dos artigos da LGPD, faz algum sentido a gente não tentar reinventar a roda e a gente incentivar estudos e jurisprudência, né, privilegiar, dar um privilégio à jurisprudência que está premiando aquele que é de fato diligente, né, quanto responsável em tratamento de dados. Obrigado, gente. Stella, desculpa se eu me alonguei. Não. Não, só dois comentários. Primeiro, Mário, quando eu coloquei aqui os conceitos, na verdade, eu queria reforçar a tua fala e não contrapor, porque, na verdade, os conceitos estão mostrando que, você falou, pelo menos nas relações de consumo, eu digo, certamente em toda a LGPD, né, o controlador é sempre responsável, a gente não tem a menor dúvida disso, e ele vai ser solidário quando for dado causa, ou por descumprimento da lei, ou porque não seguiu as regras estritas do controlador, quando for, né, quando o operador, mesmo quando o operador é responsável pela lei, ele responde solidariamente, né? E mais que o conceito é o seguinte, sempre o controlador é responsável, então isso não tem dúvida, e aí não só para o consumidor, ou não só nas relações trabalhistas, ele é sempre responsável, até porque ele vai responder
solidariamente, mesmo quando a responsabilidade é do controlador. Obviamente que é permitido salvaguardas de direito de regresso no Data Processing Agreement ou whatever, né? Mas isso depois eles tratam, né? Mas perante a quem teve o dano, ele vai sempre responder, né? Isso é super importante, mas eu acho que sim, isso não tem dúvida. E só para complementar aqui a Marcela, eu tenho né, que compartilho também da mesma preocupação dessas legislações, em especial para quem está interpretando a lei. É uma frase muito boa num texto da Caitlin sobre responsabilidade, mas que eu acho que dá para trazer muito enfim, para seu argumento ser novamente respaldado, né? Que é a Caitlin Murron, lá daqui da PUC do Rio de Janeiro, né? Que ela diz, afirma-se, que é super especialista em responsabilidade civil, né? Afirma-se para que seja conferida a responsabilidade sobre qualquer fundamento teórico, é necessário identificar uma pessoa a quem se possa imputar a obrigação de reparar um dano, né? Primeiro que é isso, né? O funcionário, você não pode, o preposto, etc., você não pode imputar a responsabilidade de reparação do dano pessoalmente a ele, então já tem esse problema. E ela também coloca em outro trecho, né? De outro lado, responsabilidade e autonomia, liberdade, são faces da mesma moeda. Só há atribuição de responsabilidade àquele que é conferida a liberdade. Para que a pessoa seja obrigada a reparar um dano injusto, é fundamental que ela tenha autonomia de atuação. Então, exatamente isso. Se ele tem uma relação hierárquica, né? Obviamente, um funcionário no tribunal não decide sobre orçamento, sobre qual o programa que ele vai usar, a segurança de informação do tribunal, a segurança de informação do Ministério Público, nem como usar os dados, nem se ele vai pegar aquele dado ou não, tudo aquilo lhe é dado e ele tem uma relação absolutamente hierárquica, né? Então, ele absolutamente, se ele não tem autonomia nem liberdade para decidir, né, sobre os meios, aí ele não pode ser imputado a responsabilidade de arcar com eventuais danos. Então, acho que eu gosto dessas frases, de usar essas duas frases da Caitlin, porque eu acho que ela resolve um pouco esse conceito desse absurdo. Mas não é o que a gente está vendo por aí, né? A gente está vendo uns debates bem estranhos. Estela, obrigado também. Deixa eu até passei aqui, Marcela, se você quiser complementar alguma coisa. Não, eu acho que o debate está muito rico. Estela, obrigada por essa contribuição. E, no fundo, o que a gente está vendo é isso, na verdade, né? A partir do momento que tu está atribuindo uma responsabilidade para alguém que não tem a menor condição, né? Enfim, de fazer cumprir a legislação, na verdade, o que parece é que você está buscando um escape, né? Porque se a gente não está responsabilizando quem é responsável, o que significa isso, né? Então, é realmente preocupante. Enfim, cabe a nós, cabe à doutrina, né, aprofundar o tema, elucidar todas essas questões, porque realmente são poucas pessoas, enfim, que têm especialidade nessa matéria. Como alguém colocou aqui, sim, os tribunais vão julgar, sim, né? Claro, a NPD está constituída, mas assim, não tem milagre, ela acabou de ser constituída, né? Enfim, é um trabalho que tem que ser realizado, que leva tempo de amadurecimento. A gente não pode também simplesmente, digamos assim, fazer um transplante legal, né? De tudo que se tem na Europa, transplanta para cá e está resolvido, né? Não é bem assim, a gente sabe, a gente tem, enfim, toda uma cultura, né? Digamos assim, uma influência doutrinária do desenvolvimento legislativo que é completamente diferente, certo? Enfim, como todo mundo sabe, né? Pega a Alemanha, né? Teve sua primeira lei lá de proteção de dados em 1970, a cultura lá é completamente diferente do Brasil, então não é tão simples, e a gente também sabe, na verdade, que toda uma atuação muito efetiva das autoridades de proteção de dados, isso tem estudos, tá? De quando fechou 2 anos de vigor do regulamento, foram feitos diversos estudos bem interessantes. Eu posso depois compartilhar com vocês, eu tenho um artigo justamente que fala dos possíveis impactos e desafios para o Brasil, comparando com essa experiência da União Europeia. Na verdade, uma atuação efetiva da autoridade vai depender muito de uma coisa que é muito simples, é no dinheiro que o governo vai investir lá.
né, digamos, na quantidade de funcionários que vão existir para trabalhar, para fazer orientação, para fiscalizar. E então não tem mágica, não tem mágica. Eu vejo também, eu conheço a Miriam, né? Acompanho vários eventos que ela vem, realizando. A gente vê ali a boa vontade. Acho que se tem alguém dentro da NPD, né, que tem esse intuito é a professora Miriam. Mas é um caminho longo, não adianta. O Brasil tem que seguir essa jornada. Mas eu acho que tem mais gente com mão levantada. Bruno e depois a Estela, né? Deixa eu só fazer um apontamento aqui antes de passar para o Bruno. Pessoal, também agradecer. Eu só vou, assim, só rapidamente, só mesmo um aviso. Em termos de organização, como a gente está chegando próximo às 13 horas, então, antes das considerações finais de vocês, aí eu peço para a gente fechar assim, essa parte das falas com o Bruno. Beleza, tranquilo. Beleza? Fechado. Bruno? Oi, pessoal, obrigado. Eu vou pedir licença para manter o vídeo desligado, porque minha conexão está um pouco ruim hoje. Estou no interior. Mas com relação a esse debate sobre a responsabilidade, eu achei bem interessante ter visto que o grupo aqui se filiou à responsabilidade subjetiva. Eu já tive outras discussões em outros grupos e me disseram assim, não, a LGPD pretende criar uma responsabilidade diferente da objetiva, mais baseada na questão do risco, etc. Eu acho que isso é muito temeroso, principalmente porque a lei é nova, mas o Instituto da Responsabilidade Civil, ele é um instituto que tem uma teoria geral e não cabe a gente ficar criando responsabilidade a bel prazer, né? E por mais que a gente diga assim, olha, mas proteção de dados e privacidade é muito importante, tudo bem, a gente tem ali a lei ambiental que defende um bem jurídico tão importante quanto e ela trata a responsabilidade objetiva, mas ela tem norma expressa. A gente não pode realizar essa ampliação. Eu gostaria de chamar a atenção também pelo fato de que a gente tem que pensar nas duas responsabilidades, tanto a cível como aquela administrativa que vai ser aplicada pela autoridade nacional. Na minha opinião, toda responsabilidade de direito administrativo sancionador deve sempre ser subjetiva. E você tem que punir alguém que tem culpabilidade. Isso, para mim, decorre até da própria norma constitucional. E só para complementar, muito interessante esse apanhado das resoluções do CFM, dos tribunais, e como o colega disse ali, né, eu acho que a administração pública, ela sempre tenta ver essas pessoas como operadores para tentar responsabilizar os funcionários, ao invés de responsabilizar talvez a pessoa jurídica, mas aí a gente teria o acréscimo de estudar a responsabilidade da LGPD, que a gente não sabe muito bem como que fica, junto com a responsabilidade objetiva da administração pública, que também é constitucional. Então, acho que são vários debates. Eu entendo um pouco diferente ali do colega, acho que foi o Afonso que falou, que ele disse assim, que a gente deveria ter um guidelines da NPD, né, sobre esse assunto. Eu acho que isso é um assunto de teoria geral. Então, se a NPD, pelo menos é a minha opinião, tá? Vamos discordar aqui, mas assim, para construção, eu acho que mesmo se a NPD falar que é X, vai dar problema, porque outros vão pensar que é Y, né? Eu acho que esse assunto, responsabilidade civil, eu acho que a NPD ela nem teria condições de falar qual natureza seria. Talvez fazer igual aconteceu com a lei anticorrupção, que existem lá os cálculos das alíquotas, os parâmetros, mas eu acho que a natureza é um assunto que vai caber para a gente mesmo enquanto doutrina. Eu agradeço o tempo que vocês me concederam aqui no encerrar do evento. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Só para complementar, na verdade, quando eu falo das guidelines, seriam realmente guidelines interpretativas para definir quem seriam os controladores, não alocar efetivamente responsabilidades. Por isso que eu falei tá, entendi. Por isso que eu falei do fluxograma lá do final, que eu acho que ele é muito ilustrativo para isso, é para ajudar, na verdade, não é para alocar.
Não, tudo bem, então eu compreendi errado, Afonso, me desculpe. Não, tranquilo, tranquilo. Só para fechar mesmo, que eu peço até desculpas ao Diego e à Isabela, que eu não tinha visto o horário. Estou olhando toda hora aqui, mas um monte de informação, não tinha visto o horário. Eu fiquei muito feliz, estava até na minha ordem aqui para falar de responsabilidade, porque é o tema, no final das contas, que é o tema da minha investigação. Minha investigação de doutoramento é justamente saber quem é o responsável por indenizar, existe uma indenização para o consumidor, para o titular de dados, esquecem o consumidor, existe um direito de indenização para o titular de dados que teve seus dados vazados? Esse vai ser um mote da minha investigação de doutoramento. E aí essa discussão sobre responsabilidade civil objetiva, subjetiva, vamos para as regras gerais, vamos para a teoria geral de responsabilidade civil, tudo isso me interessa muito. Então, o que a Estela colocou aqui, volta e meia eu estou esbarrando na Caitlin, que é quem fala de responsabilidade mesmo, estou procurando tudo que a gente acha, tudo que eu posso achar sobre responsabilidade, e cai na Caitlin, é quem fala disso. Então, a gente tem que seguir para ela, não tem jeito. Então, muito obrigado, Estela, também pelo link, já está aqui na lista para poder assistir. E eu só queria deixar aqui, eu vou deixar um texto, que é um texto que foi o que me motivou na minha pesquisa, e é um texto que dá uma visão um pouquinho diferente, que é o texto chamado Data Pollution, do Omri Ben-Sahar, da Universidade de Chicago, que ele traz uma interpretação um pouco diferente sobre o vazamento de dados pessoais. Ele traz uma interpretação que vai próximo do direito ambiental. Então, ele parte do mote que os dados é o novo petróleo, e até a gente questiona se de fato é. Então, se o dado é o novo petróleo, vamos tratar o vazamento de dados como a gente trata o vazamento de petróleo. E dali ele segue, então, dessa linha. É um paper muito interessante, assim, vale a pena também depois dar uma lida nele. Estou deixando o link aí para vocês que complementa toda essa nossa discussão, tá? Só para finalizar, muito obrigado a todos pelo debate, foi riquíssimo, adorei a experiência, estava preocupado se eu ia conseguir trazer alguma coisa, se eu ia conseguir ajudar o debate a acontecer. Fico feliz que funcionou. E obrigado também a Marcela pela parceria, ao Diego, a Isabela pela oportunidade. Obrigado a todos. Muito obrigada, gente. Acho que só temos a agradecer a Marcela, ao Afonso e a todos que participaram da discussão. Realmente foi muito rica. Eu só pego aqui o finalzinho para falar que eu mandei algumas coisas no nosso grupo de Telegram, inclusive um evento do CIPL, que vai ser de parceria do CEDIS com o CIPL, que a gente vai discutir esse tema dos papéis do controlador e do operador. Então, seria muito legal que vocês conseguissem participar e contribuir para essa discussão. Mas muito obrigada. Pessoal, eu aproveito para agradecer imensamente também pela oportunidade. Foi muito enriquecedor para mim. E prometo, eu vi que teve gente pedindo os slides, eu vou dar só mais uma revisada, que tudo isso foi feito, assim, vocês sabem, né? Às vezes um pouco às pressas, vou dar mais uma revisada e prometo compartilhar com vocês. Agradeço o Afonso, em especial, que ontem se disponibilizou, enfim, a trocar ideia comigo antes da apresentação. Agradeço ao IDP, ao Diego e à Isabela também. E deixo um grande abraço para todos os colegas do grupo de pesquisa. Pessoal, obrigado, Marcela, Afonso, a todos que participaram. Eu só, muito rapidamente, porque tanto se falou, eu só gostaria de fazer dois bem rápidos, assim, até alertas ou comentários breves mesmo. Em termos da discussão, eu gostaria de falar mais coisas, mas, enfim, não tem tempo. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não buscar ler a LGPD à luz do CDC. Então, quando a gente for, assim, acho que discutir, eu acho que esse é um cuidado também, mesmo que à luz da unitariedade do ordenamento jurídico, acho que é bom também considerar. Um outro ponto, responsabilidade civil, realmente é super interessante e importante. A gente vai discutir isso mais à frente, como a Estela ela lembrou no comentário, aqui na resposta aqui no chat. E última coisa, eu tenho minhas sinceras dúvidas que a ausência de um conceito de co-controlador seja um problema verdadeiro no nosso sistema jurídico. Me parece mais que seja um falso problema, porque à medida em que se você tem já a definição, se eu não me engano, acho que o Daniel falou algo nesse sentido, se a gente tem já a definição sobre as funções e discutir um conceito funcionalista, não tem assim o porquê a gente exigir para aplicar essa ideia
a noção de co-controlador, a existência de um conceito, que acaba que a gente fica realmente num formalismo jurídico, acho que não cabe para assim, essas situações. E só a última coisa, eu lembraria artigo 42, parágrafo 1º, inciso 2, que fala sobre controladores. Quando ele fala sobre responsabilidade civil de controladores, ele fala, inclusive, no plural, aquele que contribuem, o que exercem, então, uma influência, ou, enfim, tem uma participação em um eventual evento danoso, em um possível evento danoso que, né, dê ocasião ao dano injusto. Só aquilo ali já também mostra, acho que já aponta para essa possibilidade de aplicação dessa noção. Então, é só isso que eu gostaria de falar e, mais uma vez, gente, muito obrigado. Bem pontuado. Obrigado. Um abraço para vocês. A gente continua a discussão no Telegram. Sintam-se à vontade. É isso. Até mais, gente. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado.